Na paz do Senhor. Estou um pouquinho nervoso, como sempre, né? Não consigo. Hoje foi uma correria, irmão. Eu estava terminando esse texto aqui, preparando, e não deu tempo nem de imprimir, que eu gosto de imprimir as folhinhas para poder facilitar eu aqui, e não deu tempo de imprimir. Mas hoje eu quero falar com os irmãos, eu quero compartilhar uma palavra a respeito da vida de Salomão. Eu acho que os irmãos já ouviu muito falar sobre Salomão, já ouviu muitas histórias, né? Hoje eu quero ver se eu trago um outro ponto de vista, né? Mas que vai servir muito para a gente trazer exemplos práticos para a nossa vida. E o texto base que eu escolhi para essa mensagem, eu não sei se eu estou pulando fases aqui, pastor, eu deveria dizer alguma coisa antes de entrar na mensagem, mas já estou indo direto ao ponto. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, no Deuteronômio 7, do 1 ao 5, eu escolhi como texto base, e talvez um outro pedacinho de texto. Os irmãos podem estar se perguntando, mas Deuteronômio não tem muito a ver com Salomão, né? Mas no finalzinho, do meio da mensagem para frente, os irmãos vão perceber que as coisas vão se linkando, sabe? Antes de entrar e fazer essa leitura, eu só quero fazer um adendo, uma colocação, que a Bíblia, como ela é dividida em Novo e Velho Testamento, e existem dois períodos na história da humanidade, da relação de Deus com o homem, que é o período da lei e o período da graça. A graça é um hiato que Deus abriu e é pelo sangue de Jesus. Aliás, todo homem vai ser salvo pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo reme o homem no passado, no futuro e no presente. Mas existiu um período em que o homem foi conduzido por Deus através da lei de Moisés, e depois veio o período da graça, que é o que nós estamos vivendo hoje, para os irmãos ficar meio entendido aqui. Então diz assim o texto lá em Deuteronômio, né? Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, só para complementar de novo aqui, desculpa, isso aqui é Moisés, e Deuteronômio é o seguinte, irmãos, é como se Deus entregasse a lei para Moisés, os ensinamentos, as doutrinas, os costumes, e Deuteronômio é uma revisão de tudo aquilo. É como se Moisés sentasse com o povo e falasse assim: olha, vocês aprenderam, senta aqui, vamos rever, vamos repassar tudo aqui para ver aqui. Você observa que Deuteronômio é um compilado de tudo aquilo que Moisés ensinou durante os 40 anos no deserto. Então Moisés está ali diante da terra prometida, ele sabe que ele vai ter que subir para o monte para morrer, e Deus já falou para ele: você não vai entrar, porque você, não sei qual é o motivo certo lá, não sei se é porque ele feriu a pedra, a rocha, né? E ficou irritado com o povo, e ele não iria entrar. Então ele já sabia disso, mas ele está dando instruções para o povo: quando vocês entrarem lá. Tanto é que a relação de Moisés com Deus é tão profunda que há momentos aqui que o texto ele fala como se ele fosse Deus. Ele diz assim: os meus mandamentos, os meus estatutos, mas é Moisés dando instrução para o povo que está às margens da terra para entrar. Então diz assim: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiveres lançado fora muitas nações de diante de ti, aí ele vai enumerando as nações: os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente e as destruir, não farás com elas aliança, não terás piedade dela, não te aparentarás. Se os irmãos puderem frisar na mente essa palavra, não te aparentarás com elas, é fazer parentesco, criar parentesco com esses povos. Com elas não darás as tuas filhas e os teus filhos, não tomarás as filhas e os filhos, pois farias desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares. Essa palavra altares
eu gostaria que os irmãos entendessem como altos. Por que eu vou falar isso? Porque lá na frente a gente vai entender o que são os altos e o porquê eu escolhi a mensagem em relação à vida de Salomão, e tem muito a ver com esse negócio de altos. Então, altos na verdade são altares que eles construíam em lugares elevados. E como eu falei da lei, por exemplo, na lei de Moisés só existia um lugar para se adorar a Deus, e só podia ser uma pessoa que tinha acesso a Deus, que era o sacerdote. Só se adorava a Deus no templo, só se fazia holocaustos e oferendas a Deus no templo, no altar, e tinha que ser um sacerdote da tribo de Levi. Qualquer pessoa que fizesse isso fora dessas duas regras, ele poderia até ser exterminado. Teve um rei que entrou no altar e tentou oferecer incenso, ele morreu leproso, porque não era a função de um rei fazer isso, e nenhum povo, nenhuma pessoa estava autorizada a chegar diante de Deus se não fosse sacerdote e se não fosse naquele local. Aquela mulher, a mulher samaritana, pergunta para Jesus: os judeus dizem que para adorar a Deus é lá em Jerusalém, no templo, e os nossos antepassados dizem que é aqui nesse monte, o Senhor diz onde que é? Ele diz assim: não é nem no monte nem lá, mas vai chegar um tempo que vai ser em espírito e verdade, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas antes desse tempo ter chegado, se adorava e buscava a Deus no templo. Os irmãos estou sendo meio confuso, deixando o irmão meio nervoso aí, mas vamos lá. Então, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis dos seus bosques, queimareis a fogo as imagens de escultura. Um pedacinho mais de Deuteronômios, ainda em Deuteronômios 17, versículo 15 ao 20, 5 versículos, rapidinho. Porás certamente sobre ti, desculpa, eu nem esperei os irmãos achar. Eu estou meio nervoso de área. Deuteronômio 17, do 15 ao 20. Os irmãos estão pegando o raciocínio, né? Porás certamente sobre ti como rei, é uma instrução que está sendo dada para quando o povo fosse escolher um rei. Quais são os critérios para se escolher um rei? Está lá em Deuteronômio. Moisés está relembrando a lei. Porás sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor. Então quem escolhia rei em Israel era Deus. Quem escolheu Saul? Deus. Quem escolheu Davi? Deus. E aí dá uma pausa aí. As nações vizinhas não, eles elegiam, talvez pela inteligência, pela postura, ou pela valentia, né, pela força, né, os reis das nações eram assim, mas no povo de Israel não, era Deus quem determinava quem ia ser rei. Então, Deus, dentre teus irmãos, né, deveria ser um nativo, porás rei sobre ti, não porás por homem estranho sobre ti, que não seja dos teus irmãos, porém, ele não multiplicará para si cavalos. Outra regra para ser rei de Israel, que é a lei de Moisés. Nós estamos falando da lei. Ele não poderia multiplicar para ele cavalos. Esses cavalos, hoje seria, vamos dizer assim, uma Ferrari, uma Cherokee. Cavalos naquele tempo era um meio de condução e era uma coisa muito cara. Pobre não tinha cavalo. As pessoas pobres andavam a pé. Quem tinha cavalo eram reis ou pessoas muito importantes ou muito influentes, e com exceção generais e homens de batalha. Fora isso, ninguém tinha cavalo. O cavalo era uma coisa que não era, então era um status. O que Deus está dizendo aqui? Porém, ele não multiplicará para si status. Quer dizer, não é para você ficar se vangloriando e ficar acumulando coisas para você. O que Deus está dizendo aqui? Uma coisa para a gente entender, é separar o homem do Estado. Por exemplo, o título de presidente do Brasil é uma coisa, o presidente do Brasil é outra. Vamos usar o Bolsonaro como exemplo. O Bolsonaro, em momentos, ele falava como Bolsonaro, como pessoa Bolsonaro, e em momentos ele tinha que se comportar como presidente do Brasil, Bolsonaro. Os irmãos conseguem entender essa diferença? Então é isso que Deus está falando. Pessoalmente, para você não vai acumular cavalos e nem vai usar o trono para se vangloriar ou crescer em cima do povo.
Estou te dando o reinado, o rei, você vai ter o status de rei, mas isso é para gerir a nação, governar a nação, não para você pessoalmente. Eu consegui explicar para os irmãos essa ideia, né? Nem farás voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Você também não vai colocar no coração das pessoas que elas têm que ter status ou ter posições, encher o coração. O que Deus está preocupado? Que você encha o coração do meu povo de mim, da minha palavra, dos meus estatutos, faça com que eles busquem a mim, não queira status, não queira aparência, porque lembra que cavalos é uma referência de pessoas bem abastadas. Vou continuar aqui. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Ou seja, a pessoa que se converte, ela não deve mais olhar para trás e tentar voltar para o caminho de onde ela veio. Tampouco para si multiplicará mulheres. A outra exigência de um rei. Um rei não poderia multiplicar para si mulheres. Aí eu vou chegar lá onde eu quero chegar, lá com Salomão. O que aconteceu? Porque o que está em jogo aqui é um mandamento de Deus, é uma instrução que Moisés está dando, é a lei de Moisés. Ele está instruindo o povo na hora de entrar lá. Para que o seu coração não se desvie, ou seja, muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata ou ouro multiplicará muito para si. Para si, o que ele diz aqui, ele está falando a pessoa em si. Porque quando Deus aparece em sonho para Salomão, vou até adiantar um pouco do texto aqui, e Deus fala: por que você não me pediu riqueza, você me pediu sabedoria para governar o povo? Eu vou te dar mais, eu vou te dar riqueza. Essas riquezas, essas bênçãos que Deus está despejando sobre a vida de Salomão, não é na pessoa de Salomão. Não é tipo assim: eu estou deixando você rico, seu filho vai ficar rico, sua mulher vai ficar rica, seus parentes vão ficar ricos, mas a nação vai crescer. Não, Deus está dando para o reinado de Salomão, para o seu reino. Você vai ter um reino virtuoso, cheio de bênçãos, para que você abençoe o povo e a nação. A preocupação de Deus é com o povo. Essa é a minha opinião, que o pastor disse: quando ele disser alguma coisa desse nível, você tem que dizer que é a minha opinião, mas é como eu entendo a leitura aqui. Mas vamos seguindo lá. Vocês estão acompanhando aí na Bíblia, né? Tá. Onde que eu parei aqui? Parei no 19, né? No 18? Tá. Aqui. E será também que quando se assentarem sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um livro, um translado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes e levitas. Uma outra exigência: todo rei de Israel, ele teria que, porque outra coisa que não era comum naquele tempo, as pessoas não liam, ninguém tinha instrução, alfabetização, então eram pessoas que não eram iletradas. Então, para você ler a palavra de Deus, você tinha que ir até o templo e ver um escriba ou um sacerdote ler, que eram as pessoas que tinham estudo. Mas o rei, por obrigação, ele também tinha que saber ler, e ele tinha que ter uma cópia do livro da lei de Moisés com ele. E a exigência, mais adiante aqui, e o terá consigo, o 19, e o terá consigo, e nele lerás todos os dias da sua vida. É outro mandamento da lei de Moisés. O rei todo dia tinha que sentar de manhã cedo e fazer o devocional dele. Ele tinha que pegar a lei de Moisés e ler todo santo dia, todos os dias da sua vida. E aí vem aqui o porquê que ele tinha que fazer isso: para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Ou seja, por que nós temos que ler a Bíblia todos os dias? Para que nós possamos aprender a temer a Deus. A pessoa que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, ela inevitavelmente vai perder o temor ao Senhor, porque é necessário que você tenha temor de Deus, e você adquire isso lendo a palavra de Deus. Está aqui, depois do nome. Vamos lá mais para frente. Para guardar todas as palavras dessa lei e os estatutos para os cumprir, para que o seu coração, outro resultado positivo da leitura diária da lei, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, não se aparte do mandamento e nem
nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias de vida, os dias do seu reinado, e ele e seus filhos no meio de Israel. Os irmãos conseguiram captar mais ou menos aqui a leitura, onde eu estou querendo chegar? Então eu quero falar a respeito da vida de Salomão, mas eu precisava, antes de falar da vida de Salomão, lembrar ou incluir dentro dessa mensagem esses mandamentos, porque os irmãos, no decorrer do que eu vou falando aqui, vocês vão perceber que muitos desses mandamentos foram completamente ignorados por Salomão. São instruções importantes que Deus está deixando, mas Salomão leva adiante a vida dele e não tem o cuidado de observar isso. E Davi faz outra coisa mais importante. Quando Davi está velho, já nos dias de falecer, de morrer, ele passa uma instrução para Salomão. Lá em 1 Reis, no versículo 2, do 1 ao 4, são 4 versículos. 1 Reis, 2, 1 e 4. O rei Davi, ele vai fazer uma recomendação para o filho dele, né? Salomão está ali já reinando, porque o reinado foi passado em vida. Outra situação incomum, porque se passa um reinado quando o rei morre, aí o filho herda o trono. Mas na situação, no caso de Salomão, ele herdou o trono antes de que o pai morresse. Os irmãos acharam aí? Tá, eu vou lá. E a instrução de Davi que ele deixa é essa daqui: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem ao Salomão seu filho, dizendo: eu vou para o caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e seja homem, guarda as ordenanças do Senhor teu Deus. Então Davi não fala meu Deus, guarda as ordenanças do meu Deus. Davi está dizendo para Salomão: guarda as ordenanças do teu Deus, tenha você compromisso com ele, do teu Deus, para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teu filho guardar os caminhos, para andares perante a minha face fielmente, contudo, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao seu trono. Então Deus está dizendo, Davi está dizendo: eu tive um encontro com Deus e Deus me prometeu que se eu tivesse filhos e filhas que andassem diante da presença de Deus e não falhasse com Deus, nunca me faltaria filhos para subir ao trono. Sempre ia ter uma descendência que ia estar no trono, ia se perpetuar o trono de Davi para sempre. Então, diante dessas recomendações, eu estou um pouquinho nervoso. Eu queria ter a habilidade do irmão Alisson, de chegar aqui e falar com tranquilidade. Eu para não errar, assim, o certo de um sermão é você colocar os tópicos ali e vir trazendo da sua mente, né? Mas eu, para não me perder, eu fiz um textinho aqui. Se os irmãos não se importarem, eu gostaria de ir com os irmãos vendo esse textinho aqui, pequeno, mas é de importância. A sucessão do trono por direito seria do primogênito, correto? Então, de um rei, ele espera um filho primogênito, o pai falece, né? O pai morre e o primogênito herda após a morte do rei. Este era o consenso comum entre os povos da época. Porém, em Israel, segundo a palavra do Senhor que nós já lemos lá atrás, segundo a palavra de Deus, o rei seria escolhido por ele, por Deus. Tanto é que Saul foi escolhido por Deus, Davi também foi escolhido por Deus. Davi, desde os tempos de perseguição de Saul, ele já, lá em Hebron, Davi ficava em Hebron. Lá em Hebron, Davi, já desde quando Saul estava perseguindo ele tinha mulheres e filhos. Isso não é segredo, né? Ele tinha esposas e filhos. Os historiadores acreditam que ele tinha
aproximadamente, não é exato esse número, quase 20 filhos. E o costume da Bíblia é contar os homens. Se contava homens, mulheres eles não contavam. Então provavelmente poderia, nesses 20 filhos, estar ali misturado homem e mulher. Mas pode ser que seja só a contagem de homens. Mas como não é a Bíblia que está dizendo que tem 20 filhos, porque se fosse a Bíblia diria exatamente a quantidade de homens. Mas os historiadores acharam entre homens e mulheres 20 filhos. Mas a Bíblia não fala de todos esses filhos, ela cita 5 filhos. São 5 personagens aqui, e aí eu coloquei pela ordem de nascimento, mas não quer dizer que é a ordem de nascimento dos 20 filhos de Davi, mas é a ordem de nascimento dos nomes de importância na Bíblia. Então, mas para a gente entender o cenário, Salomão ele surgiu em meio a isso. Eu vou relatar aqui os 4 primeiros filhos antes de Salomão, os mais proeminentes, além de Salomão, né, claro, em que a Bíblia dá algum destaque. A ordem do nascimento deles não será em relação a todos os filhos de Davi, né, mas sim em relação aos 5 mencionados pela Bíblia, que a Bíblia menciona esses 5 filhos dele. O primeiro deles é Anon, o primeiro filho de Davi, Aminon, tem um M aqui, um M mudo, né? Ele é o filho de Ainon, né? Aminon, a história dele, ele viola a sua irmã Tamar, a sua meia-irmã Tamar, e ele engana ela, chama ela no cantinho lá e ele pratica um estupro. Palavra pesada, mas é o que eu posso dizer aqui para os irmãos entenderem. Ele faz isso com a irmã. E a Bíblia diz que no momento que ele termina esse ato, ele olha para ela e sente nojo dela. E ele não assume compromisso nenhum com ela, ele deixa ela ao léu. E uma mulher, quando acontecia isso com ela estava perdida. Ele praticamente destruiu a vida dessa menina. E Davi, vamos voltar aqui, vamos seguindo e a gente vai falar o porquê do segundo irmão ter a atitude que teve, né? Ele viola a irmã. O segundo filho, ele não tem expressão, ele não tem uma coisa grandiosa que ele fez, mas ele está aqui como segundo, e na cultura judaica, ele é mencionado como o homem que não teve pecado. A gente sabe que é uma cultura errada, porque a Bíblia diz que todo homem pecou, todos pecaram, né? E não há um justo sequer. Então a gente sabe que todo mundo pecou, mas a cultura judaica acredita que entre ele e mais 4 homens não tiveram pecado, foram embora dessa terra sem pecado. Então, o segundo filho se chama Quileade. Quileade é o filho de Abigail, a viúva de Nabal. Não há nenhum histórico marcante em torno da vida de Quileade, nem mesmo foi cogitado ao trono, mesmo após a morte de Aminon e os outros 2 após dele. Acredita-se que ele tinha entrado nessa lista por ser o segundo, porém a tradição judaica, rabínica, né, ela acredita que ele tenha sido um homem sem pecado, tal como Benjamim, né, Jessé e Arã, que não tiveram pecado. Sei que isso eu estou dizendo, segundo a tradição judaica, né, mas a gente sabe que no Novo Testamento a Bíblia diz que todo homem pecou. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer e todos pecaram. O terceiro filho, que agora vem, o que aconteceu lá com a Tamar, o terceiro filho é Absalão. Ele é filho de Maacá. A história de Absalão se dá em torno da vingança pela honra da irmã e a usurpação do trono do pai. Então Absalão, aconteceu aquilo com a irmã. E assim, Davi tinha muitas qualidades, muitas vezes. Uma delas é ser segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha alguns problemas que, às vezes, alguns pais têm esse problema hoje. Davi era muito compassivo, complacente, que diz, né? A palavra correta. Era muito complacente com os filhos. Ele tinha um coração muito mole, ele não conseguia corrigir os filhos dele.
Então, Aminon vai lá e faz essa barbaridade, ele não tem atitude para colocar Aminon no lugar dele, repreender, ou castigar, ou, sei lá, punir o filho, ou exilar ele em algum lugar. Ele deixa a coisa correr. Davi está acreditando que a poeira vai baixar, que as coisas vão sentar, que os irmãos vão ceder, mas isso não acontece. Absalão se enche de ira por causa da irmã, que agora está perdida na vida, e ele decide matar o irmão, e ele assassina o irmão. E junto com esse assassinato, ele decide também que vai usurpar o trono do pai. Eu vou tomar o trono do meu pai. E ele vai nessa encampada de querer derrubar Davi do trono. E o coração dele, não sei se é o coração que é mole demais, eu não sei o que é em Davi, mas nem isso Davi conseguiu conter. Davi teve, digamos assim, o despautério de fugir do filho. Ele fugiu do filho, ele sendo rei, tendo um exército à disposição dele. O menino, ele estava fazendo um levante, levantando pessoas, e com certeza deveria ter gente atrás dele apoiando ele. Mas ele faz com que o rei de Israel fuja dele. Tamanha é a moleza de Davi, né? Eu estou dizendo, Davi tinha muitas qualidades, mas essa não era uma delas. Aí vem o general de guerra de Davi e tal, toma a decisão, eu até esqueci o nome do general, esqueci de notar aqui. Ele vai lá e mata Absalão. Davi fica muito mal, tal, Joabe, né? Joabe vai lá e mata o filho, e ele fica muito chateado com isso. Ele tomou uma atitude com Joabe, também não tomou uma atitude com ele, deixou a poeira sentar, né? Era típico de Davi, deixar a poeira sentar. Aí, esse foi o terceiro filho. O quarto filho foi Adonias. Nós já estamos chegando em Salomão. Adonias percebeu um vácuo de uma possibilidade que ele viu, né? Então eu vou ler aqui o que eu coloquei. Adonias, que após a morte dos dois antes dele, né, percebendo que não sucederia o trono do pai, ele já viu a movimentação de Betseba, Davi, Salomão, ele está ali notando a coisa e ele fala: bom, por merecimento, por direito, eu sou um herdeiro, eu sou mais velho que Salomão. Mas ele percebe que a coisa não vai para esse caminho, então ele toma a decisão: eu vou tomar o trono do meu pai. Ele tem a mesma atitude que teve Absalão, e ele vai, e ele resolve, né, tomar o trono do pai por meio de conspiração. Só que a Bíblia já fala sobre a conspiração. Absalão, a Bíblia não fala sobre conspiração, mas com certeza tinha pessoas que seguiam ele. Mas esse outro aqui, Adonias, a Bíblia fala da conspiração. Fala que teve sacerdote que apoiou ele, porque as pessoas viam que era de direito dele. Então teve sacerdote que apoiou, teve general de guerra que apoiou. Então Adonias, ele conseguiu reunir a opinião pública, ele conseguiu reunir sacerdotes para apoiar ele nessa encampada. E ele decidiu: vou tomar o trono, e foi para cima. Percebendo isso, Davi percebeu que a coisa não ia ficar legal. Junto com Betseba, eles decidem ungir Salomão a rei antes que o irmão tomasse o poder, porque ele viu que a coisa estava ficando feia. Ele estava trazendo pessoas, as pessoas estavam apoiando ele nessa decisão dele. E ele chama um sacerdote, Davi chama um sacerdote no palácio do rei, chama o seu súdito, todo o reinado, e eles ungem Salomão a rei, em vida, que é outro caso incomum. A unção a rei tinha que ser quando o pai morresse, o filho herdava, mas então Davi não esperou isso. E Salomão, quando ele assume o reinado, ele tem aproximadamente, segundo os historiadores, aproximadamente 18 anos de idade. Ele já é quase um homem maduro, né? Formado, pelo menos um homem formado ele já era. Então ele tem essa idade quando ele assume o reino. Aí Davi, passado algum tempo, ele já está na velhice dele, ele falece, ele morre, né? E ele morre. Deixa eu só ver aqui, falar que eu não falei de Salomão, que é o quinto filho, né? O quinto, que é o objeto dessa mensagem, foi Salomão, filho de Betseba. Salomão assumiu o trono do pai com aproximadamente 18 anos de idade. Como Salomão já reinando, Davi, na sua velhice, provavelmente nos seus últimos dias de vida, ele deu as últimas instruções a Salomão
das quais podemos ver no livro, que é aquele texto que nós já lemos, né? Que é o texto de 1 Reis 2, do 1 ao 4, aquelas instruções que Davi passa para Salomão. 1 Reis 2, do 1 ao 4, tem lá, são 4 capítulos, nós já lemos ele. Deixa eu ver aqui. Então, Salomão enfim começa a reinar, e Adonias, com o coração ainda revoltado, né, tenta tramar contra Salomão. E Salomão enfim começa a reinar, e Adonias procura sua mãe Betseba. Davi morreu, ele esperou Davi morrer. Aí Adonias vai e procura a mãe de Salomão. Falou para ele: eu vou falar com você, você fala com ele, que acaso você pode convencê-lo, né? Você é mãe, ele pode te ouvir. Então vou te dar uma instrução, você fala para ele. Então Adonias procura a mãe, que é a Betseba, e ele pede por mulher Abisag. Lembra que quando Davi estava velho, ele não escolheu para ele algumas virgens para dormir com ele, para se aquecer, porque ele estava tão velho, debilitado, que ele não conseguia se aquecer nas noites. Então reuniram para ele algumas virgens que o aqueciam de noite. E uma dessas virgens que se destacava no reino, o nome dela era Abisag. Quando Davi morreu, Salomão herdou tudo isso. Ele herdou as concubinas, ele herdou as esposas não, mas e essas mulheres, essas virgens que se deitavam com o pai para aquecê-lo, ele herdou isso no reinado. E Adonias vem e faz um pedido para a mãe, fala: olha, você me dá essa mulher por esposa? E alguns historiadores dizem que ela tinha uma beleza diferenciada. Inclusive no Museu do Louvre existe uma tela pintada por esses pintores famosos aí, que custa alguns milhares de euros aí, no Museu do Louvre, um quadro pintado dessa mulher, Abisag, e o rei Davi. Uma tela muito valiosíssima, famosíssima, está ali no nível de Mona Lisa. Está no Museu do Louvre essa tela. A Abisag, a Sunamita, né? Que ela era uma das virgens que aquecia Davi e tal, na velhice, e agora pertencia a Salomão. Por outro lado, ao invés de... Aí a mãe dele, a mãe de Salomão, ela vai levar um recado para o filho, fala: olha, vamos apaziguar, vamos se entender com Adonias. Ele veio lhe pedir a mulher por esposa, você poderia dar ela por esposa a ele? Aí Salomão tem uma reação estranha. Ele diz assim: mas agora, se eu der a esposa, a casa vai me pedir o reino também. Então é melhor eu pegar e dar o reino para ele logo, mãe. Então vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui e chamar ele para reinar. Ele teve esse comportamento. Aí ele disse no coração dele, no coração não, ele deu ordens para que fizesse isso. Ele ordenou um dos seus comandantes de guerra para que matasse, para que assassinasse Adonias, porque ele entendeu que isso era uma artimanha para continuar o intento de usurpar o trono de Davi. Então Salomão, ele começa o reinado dele em meio a essa situação. No meio disso que Salomão começa o reinado dele. E se ele já está com 20 anos, sei lá, começou com 18, esperou o pai morrer, talvez ele esteja aí com seus 20 alguns anos aí. E Salomão, ele começa uma empreitada. Está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Ele começa uma empreitada. Salomão começa 3 empreendimentos, muito importantes em Israel. Ele começa a construir o palácio, ele começa a construir o templo, e ele começa a fazer os muros de Jerusalém, cercar Jerusalém. A Bíblia diz aí, o texto, vou ler o texto aqui. Eu coloquei uma observação assim: quando lemos um texto bíblico como este que vamos ver, é que entendemos a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, como Deus é amoroso, longânimo, e Ele espera o homem se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e voltar para Ele. Deus é longânimo. Então a gente entende a longanimidade de Deus. O texto que vamos ler mostra não só o pacto que Deus fez com Salomão, mas expõe a condição espiritual que Salomão tinha. Então lá em Reis, se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta, os irmãos acompanharem comigo,
O nome dessa pregação é pregação expositiva, pastor. Quando a gente pega e começa a ler textos bíblicos, eu estou dentro do texto aqui para ver se eu não falo bobeira. Mas vamos lá. E Salomão se aparentou com o faraó. O que diz a lei de Moisés lá, quando nós comentamos, eu falei, frisa isso na mente de vocês. Primeira Reis, versículo 3, do 1 ao 4. Olha o primeiro pecado que Salomão comete, transgredindo a lei de Moisés. E Salomão, né? Primeira Reis 3, do 1 ao 14. Primeira Reis 3, do 1 ao 14. E Salomão se aparentou, ele entrou para a família, de Faraó, rei do Egito, tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que se acabasse de edificar a sua casa. O texto meu aqui, até saiu aqui a cópia. Casa com letra maiúscula, que é o palácio, a casa do Senhor com letra maiúscula, que era o templo, e as muralhas de Jerusalém em redor. Ele estava cercando Jerusalém com a muralha. Então ele trouxe essa esposa para essa cidade enquanto tudo estava acontecendo. Entretanto, o povo, aí vem um dos motivos que depois Jeroboão ergue essa revolta. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos. Lembra que na lei de Moisés, para se chegar a Deus, você tinha que ser da linhagem dos levitas, você tinha que ser sacerdote. Se você quisesse se comunicar com Deus, você tinha que pegar um cordeiro, uma oferta, uma oferenda, um incenso, alguma coisa, ir até um local, tinha um local que era o templo. Nesse local tinha um altar, e nesse altar só podia oferecer sacrifícios o sacerdote. Mas o que o povo está fazendo aqui? Olha o que o povo está fazendo. Entretanto, o povo sacrificava nos altos. A nação de Israel construiu nos lugares altos, nos montes, altares, e ali eles sacrificavam. Assim, era uma mistureira de coisas. No entendimento deles, eles sacrificavam a Deus, sacrificavam a Baal, sacrificavam a Moloque, sacrificavam qualquer tipo de Deus nesses altares. Então o povo estava vivendo essa situação, e Salomão está no meio disso. Entretanto, o povo sacrificava nos altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa em nome do Senhor, que seria o templo. Mas antes do templo nós tínhamos o quê? A tenda. E na tenda nós tínhamos o altar. Nós não tínhamos um templo construído de pedra, mas existia a tenda da congregação. E o sacrifício acontecia lá com os sacerdotes, mas o povo escolheu fazer sacrifício nos altos, nas montanhas, retirada longe de Deus. Então vamos continuar aqui para a gente entender. O versículo 3. E Salomão, olha só, e Salomão amava ao Senhor. Então Salomão o quê? Ele amava, né? Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de quem? Não era de Deus, né? Salomão andava nos estatutos de Deus. Davi seguia Deus, mas Salomão não teve, ou o escritor não teve a ousadia de dizer que Salomão andava na presença de Deus, ou que seguia fielmente os mandamentos de Deus. Ele cita que eu andava nos estatutos do meu pai. Então a referência de intimidade com Deus é do pai, não é dele. Ele está dizendo que eu tenho como referência o Deus de meu pai. Ele ainda não assumiu completamente o meu Deus. Eu ando nos estatutos do meu Deus. Eu estou indo muito longe, estou assustando. Tá, mas está escrito aqui que ele andava nos estatutos do pai, de Davi, seu pai, exceto nos altos, quando ele sacrificava e queimava incenso. Salomão tinha autorização para fazer isso, mas ele ia lá porque ele fazia isso, ora a Deus, ora a outros deuses
que a influência das suas mulheres fez com que ele fizesse. E a gente tem mania de dizer que Salomão foi muito abençoado, e realmente foi, e eu digo que o reinado de Salomão foi o mais abençoado de toda a história, e a sabedoria que Salomão recebeu de Deus foi a maior, e a Bíblia diz que não haverá outra como a de Salomão. Agora, opinião minha, sabedoria humana, entendimento humano, da ciência humana, do conhecimento humano, não era uma sabedoria espiritual. O que eu estou dizendo de mim, o que eu entendo, não era um conhecimento espiritual. E essa revelação Jesus vem trazer depois para nós no Novo Testamento, que é a sabedoria espiritual, conhecer os lugares altos de Deus, os segredos. O Espírito Santo, ele nos revela coisas que Salomão jamais poderia imaginar. Mas Salomão é considerado o homem mais sábio de toda a humanidade. Mas vamos lá, isso é um pensamento meu, um entendimento que eu tenho, e talvez eu possa estar enganado com relação a isso. Eu deveria olhar para a câmera, mas estou olhando para o pastor. Isso é medo, pastor, é medo de falar bobeira. E o senhor vir tomar o microfone. Vamos seguir aqui. Tá, então e Salomão amava o Senhor, tá? E o número, versículo 4. E foi, olha só, e foi o rei, que rei que está falando aqui? O rei Salomão. E foi o rei a Gibeon, para ali sacrificar, porque aquele era um grande alto. Então, em Israel tinha tanto altos desses lugares altos, que tinha os maiores, os menores, e esse era o melhorzinho. Salomão falou: pô, eu tenho que ir num alto aí, que um alto que seja da hora, que seja grande, porque a oferta que eu quero levar lá é uma oferta grande. Então ele vai para esse alto de Gibeade, né? De Gibeon, né? Não, Gibeon, é Gibeon, né? Para ali sacrificar, porque aquele era um grande alto, era o alto mais famoso, o alto grandão. E ali 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. A Bíblia fala de 1000 holocaustos, mas ela não diz se é boi, se é ovelha, se é pombo, mas ele sacrificou 1000, ele fez 1000 oferendas naquele altar. E o curioso, olha onde está a longanimidade de Deus e a bondade do Senhor. Anteriormente no texto ele diz que amava o Senhor, eu amo o Senhor. Então é uma referência de que amar a Deus é importante, mas não é o suficiente para te levar para o céu. É preciso algo muito mais do que amar a Deus. É preciso obediência à sua palavra. Então vamos lá. Então, no capítulo 5, e em Gibeon, que é o lugar onde estava o altar que ele sacrificou, ele fez 1000 sacrifícios, apareceu o Senhor a Salomão uma noite. Estava lendo, né? Ou ele ia começar ou ele terminou os sacrifícios que ele fez. E apareceu o Senhor. Só que Salomão, como eu estou dizendo, era uma mistura. Ora ele estava sacrificando a Deus, ora ele estava sacrificando aos ídolos das mulheres que ele tinha, das esposas. Salomão, é a noite, o Senhor, e disse que Deus: pede-me o que quiseres que eu te darei. Essa proposta que Deus fez para ele em sonho. E olha qual é o comportamento de Salomão. E disse Salomão: de grande benevolência nos ache com teu servo Davi. Ele não tem coragem de se colocar no lugar de Davi. Ele ainda está usando o pai como referência de um homem que amava a Deus. Como usaste de benevolência com o teu servo Davi, né? Meu pai, como também ele andou contigo em verdade, né? Ele, o pai, andou em verdade, porque estava faltando ele andar em verdade, em justiça, né? E em retidão de coração, perante a tua face, guardastes essas grandes benevolências, e lhe destes um filho que se assenta no trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, agora ele fala: meu Deus, é a primeira, da hora que nós estamos falando aqui, agora Salomão chama Deus de meu Deus. Agora, pois, ó meu Deus, tu fizeste teu servo reinar em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino, pequeno. Esse menino pequeno,
segundo historiador, não, o que a Bíblia está dizendo que é menino pequeno, mas um menino pequeno não leva 1000 bois no monte para sacrificar. Segundo historiadores, essa é uma força de expressão que Davi está usando para dizer assim: sou pequeno diante do Senhor, eu não sou nada, eu sou o menor dos homens. Nem que usa essa expressão, pode ser que ele esteja usando, não é que ele... Qual foi o rei que reinou com 7 anos de idade? Teve um rei de Israel que reinou Elquias. Quem? Josias? Eu não me lembro, mas os irmãos sabem que tem um rei. A Bíblia menciona sobre a vida desse rei, e eu acho que é o único rei que reinou quando era criança ainda. Salomão não era criança. Mas essa expressão que ele está usando aqui é para dizer assim: eu sou pequeno, eu sou frágil, eu não sou nada diante do Senhor. É como a gente diz para Jesus hoje, né? Eu não sou nada diante da tua presença, eu me diminuo para que o Senhor cresça. É como se ele estivesse fazendo uma expressão dessa com Deus. Eu sou menino, sou ainda pequeno, nem sei sair nem entrar, eu não sei. Se os irmãos lembrarem aí, fala para mim que eu falo no áudio aqui para ficar gravado o nome dele, para pelo menos me salvar dessa daqui. Tá, vamos lá. Aí Salomão está dizendo: eu não sei nem sair nem entrar. O teu servo está no meio do teu povo. Ele faz uma coisa que Deus gosta aqui, que Deus está preocupado com o povo de Israel. O teu servo está no meio do teu povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Até o servo, pois, dá um coração compreensivo para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, para que poderia julgares entre estes teu tão grande povo. E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse essas coisas. E disse Deus: portanto pedistes essas coisas, e não pedistes para ti riqueza, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti um entendimento para ouvir as coisas de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra, eis que te dei um coração tão sábio, e levantarás. Eu acho que errei, peraí, eu leio. Sábio e compreensivo, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não haverá, né? Nem antes nem depois vai ter um cara tão sábio, um homem tão sábio como Salomão. E também, até o que não pedistes te dei. E Deus está falando no passado aqui. Vocês compreendem? Deus está falando, até o que você me pediu sabedoria, eu já te dei. Você me pediu, até aquilo que você já me pediu, não me pediu, eu já te dei. Né? Até o que não me pedisses, assim, riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os dias. E se andares, aí Deus faz uma recomendação: e se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Os teus dias. Então Deus faz uma recomendação. Deus sabia que Salomão estava fazendo coisa errada nos altos? Sabia. Deus sabia. Mas Deus estava esperando de Salomão um arrependimento. Esperando que Salomão pudesse não ficar cocheando em dois pensamentos. Porque Salomão estava assim: ora eu sirvo a Deus, ora eu sirvo outros deuses. Em 1 Reis 11, do 1 ao 14, está muito tarde, passou o horário, como é que está? Está tranquilo? Eu estou meio nervoso. Os irmãos estão conseguindo compreender o raciocínio onde eu estou querendo chegar? O tema da mensagem é aprendendo com Salomão. Então a gente pode tirar algumas lições para a nossa vida, para a gente poder... 50 minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se dá para a gente já... eu tenho esse texto e mais um resumo aqui, já termina. E eu falei que ia pregar 20 minutos, então rolando aqui, né? Vamos lá. 1 Reis 11, do 1 ao 14. Se alguém puder me ajudar na leitura, que lê mais rápido do que eu, para mim não parar, que não interromper. Reis 11,
1 Reis 11, do 1 ao 14, são 14 versículos. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e seu coração não era perfeito para com o Senhor teu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. E pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor a meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Então, como o pastor leu aqui, vê o final da vida de Salomão. Ele disse que amava a Deus, eu amo a Deus, mas era desobediente, não obedeceu a lei de Moisés, não obedeceu os estatutos do Senhor. E veja onde esse homem foi parar. Salomão termina a vida dele, o último Deus que ele elegeu um altar é Moloque. Moloque é um Deus que pede sacrifício de criança. Salomão termina a vida dele sacrificando crianças a Moloque, num bezerro de bronze, num alto daquele, cozendo crianças. A cegueira foi tamanha na vida desse homem, por causa de desobediências. Olha o que diz Jeremias. Jeremias 32, versículo 34 ao 35. Quando Jeremias fala passar ao fogo, ele está dizendo que vocês queimam crianças a deuses. Jeremias diz assim: edificaram altos a Baal, que estão no vale do filho de Enon, para fazer passar os seus filhos e suas filhas a fogo, a Moloque, e Deus diz assim: o que eu nunca ordenei, e nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação, para que fizesse pecar Judá. Deus está dizendo para eles: vocês estão fazendo coisas tão horrendas, que essas coisas são tão pesadas, que nem pela minha cabeça passou um troço desse, de vocês cozer os filhos de vocês a Moloque. Mas por que Salomão chegou nesse ponto? Por causa da mistura com mulheres que vinham trazendo consigo os seus deuses, os seus costumes, as suas tradições, e ele foi se perdendo. Um dos mandamentos para você ser rei, lá no começo do livro, estava escrito lá, que era para ele não acumular, é como se fosse não acumular mulher. O texto, eu não vou voltar aqui. Se aparentar. Se aparentar com muitas mulheres. É uma recomendação. E ele descumpriu isso cabalmente. Aí eu cheguei na conclusão aqui: o nércio sofre as consequências e não aprende. O inteligente erra, aprende com seus próprios erros. Mas o sábio, porém o sábio, é aquele que aprende com os erros de outros. Então que esse péssimo exemplo que Salomão deixou, ele possa nos ajudar a gente ter uma conduta prudente,
Porque não basta somente amar a Deus, é preciso obedecer. Se não houver obediência, se não houver entrega, de nada vai adiantar esse amor. Esse amor que você tem por Deus não vai te salvar. Você não vai entrar lá somente com amor. É importante? É importante. Devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus. Mas não é só. Existe um conglomerado de coisas. E é isso aí. Eu coloquei aqui uma aplicação prática, né? Mas eu já falei, não vou tomar tempo, 50 minutos, senão o pastor toma o microfone de mim. Eu espero que Deus tenha falado ao coração dos irmãos. Eu espero não ter sido tão confuso. Eu procurei fazer uma pregação mais expositiva, lendo textos bíblicos. Talvez pode ter sido meio cansativo, mas eu espero que o Espírito Santo, com essa palavra, possa fomentar isso dentro de vocês. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, só assim, fazendo uma rabiscada final aqui, né, na explanação que o irmão Kleber trouxe, eu penso assim, Salomão, ele começou bem. Acredito que no início da sua caminhada como rei, quando ele usa a expressão, quando a Bíblia fala que ele andou nos caminhos de Davi, ele começou realmente, sabe, com o coração voltado para servir a Deus, com o coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Mas eu vejo que à medida que ele foi se envolvendo com outras mulheres, à medida que ele foi negligenciando os mandamentos da lei, à medida que ele foi quebrando esses mandamentos no seu coração, tudo isso foi levando ele a se corromper. Jesus ensina que aquele que ama Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Então Jesus ele faz uma associação de amor a Deus à atitude de guardar mandamentos. Apenas nessa parte que eu quero, assim, não seria corrigir o irmão Kleber, mas é o irmão Kleber falou, não adianta você amar a Deus e ser desobediente. Mas quando nós amamos a Deus, nós somos obedientes. É isso que eu quero dizer. Então, aonde é que está a falha então? A falha é que muitas vezes o coração de Salomão, o amor que deveria estar concentrado em Deus, acabou se concentrando nas suas mulheres, acabou se concentrando nas suas riquezas, acabou se concentrando em outras situações, de modo que o amor a Deus acabou ficando em segundo plano. Então eu vejo que isso é uma lição para nós, que nós todos somos tentados a nos desviar do meio do caminho. Jesus ele foi tentado no deserto, quando ele estava passando necessidade, né? Tentado de que maneira? A quebrar o seu jejum, a quebrar o seu compromisso com Deus, deixando de lado aquilo que era espiritual, para suprir necessidades materiais de comer, de se alimentar. E naquele momento Jesus diz, quando o diabo diz, transforma as pedras em pães, Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele vai mostrando o seu compromisso de amor para com o Pai diante das tentações que ele passou. E aí Jesus foi tentado pela fama, né? Está escrito, ó, se você se jogar daqui abaixo, Deus dará ordem aos teus anjos para te segurem nas suas mãos. E aí Jesus também disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus não se desviava em nada daquilo que a palavra de Deus dizia. E o diabo tentou Jesus até mesmo na palavra, né? Porque ele tentou Jesus no Salmo 91, porque no Salmo 91 está escrito isso, ó, lança-te, se você cair, os anjos te segurarão. E o diabo queria induzir Jesus no sentido dele forçar essa ação de Deus. E Jesus falou, não, eu não vou induzir Deus a nada, né? Isso é tentar a Deus, né? Na realidade, o Salmo 91 se cumpre de que maneira? Quando você de repente cair numa situação em que você precisar que os anjos segurem, Deus vai te socorrer, mas é uma situação que você não provocou, é uma situação acidental, em que você precisa de socorro e Deus vai socorrer você. E aí por fim o diabo tenta Jesus com o quê? Com as riquezas do mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então eu vejo que talvez Salomão caiu aí, né? Ele ficou vislumbrado com a questão de ter muitas riquezas, de ter muitos bens e de ter muitas mulheres,
A questão dele ter todas aquelas mulheres, de amar aquelas mulheres, o texto que nós vemos diz que a Salomão amou as mulheres. Então o amor, ele nos leva a nos comprometermos com os ideais de quem nós amamos. Se nós amamos Deus de verdade, de todo o nosso coração, por isso que a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos obedecer a Deus, sempre, porque Ele é o alvo maior do nosso amor, né? Então, quando é que nós deixamos de obedecer a Deus? Quando Deus não está mais no pedestal, quando Deus já não é o amor maior da nossa vida, quando outra coisa está substituindo Deus na nossa vida, aí a gente passa a atender os ideais daquele que nós amamos mais. Então eu digo assim: se Salomão desobedeceu a Deus e começou a querer agradar as suas mulheres, é porque o amor maior do seu coração não estava mais em Deus, estava nas suas mulheres. Existe uma mensagem para nós em cima disso? Sim. Todos nós estamos sujeitos a deixar de amar a Deus para amar outra coisa mais do que Deus nessa terra. Então a gente tem que vigiar o nosso coração, né? Vigiar os bens que nós recebemos, as bênçãos que Deus nos dá, porque às vezes nós podemos correr o risco de amar mais as bênçãos do que aquele que nos abençoou. Quando Jesus ajuda Pedro a pescar, a Bíblia diz que Pedro pegou 300 enormes peixes, que as redes iam se rompendo. Foi a maior pescaria da vida dele. Só que quando Pedro chegou na praia, Jesus disse: não serás mais pescador de peixes, mas pescador de homens. O que Pedro fez? Ele deixou os peixes, aquela quantidade enorme de peixe que daria um lucro enorme para ele como pescador. Ele deixou a bênção para seguir o abençoador. Quantos de nós talvez não fariam o que Pedro fez? Não, Jesus, obrigado, mas eu 300 peixes, eu acho que eu vou ficar com os peixes, né? É uma tentação, né? A tentação vem, Deus permite você ser tentado, Deus permite que as bênçãos venham nas suas mãos, às vezes até mesmo Ele coloca, para ver onde é que está o teu coração. Teu coração está no peixe, ou teu coração está naquele que te abençoa? Teu coração está nas riquezas? Eu te prometi dar, Salomão. Eu te prometi dar riquezas mais do que eu poderia dar a qualquer outro homem da terra. Mas, e aí? Seu coração está nela ou está em mim? Né? E com relação às mulheres, Deus não prometeu aquela quantidade de mulheres. Aquilo lá, na realidade, foi o coração dele que buscou. Tanto é que na lei estava dizendo que ele não deveria se envolver com mulheres de outras nações. Porém, ele se envolveu, ele se colocou nessa situação e ele colheu o resultado disso. Ou seja, tudo que nós fizermos contrariando a vontade de Deus terá consequências, e nós seremos obrigados a arcar com cada uma delas. Então, apenas fazendo esse pequeno resumo aqui para fechar a mensagem que o irmão Kleber deixou, né? Que eu vi que o irmão Kleber estava meio angustiado aqui, né? Ele acabou ficando um pouco nervoso hoje, né? Ao entregar essa palavra, né? Mas foi bem exposto, foi bem lido, a gente leu bastante os textos da palavra de Deus, mas eu senti no coração apenas de dar esses esclarecimentos para qualquer dúvida que ficou, né, possa ser esclarecido com essas explicações que eu estou dando aqui, somando com o irmão Kleber na explanação dessa mensagem. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para nós agradecermos a Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estarmos na tua casa, por termos recebido a tua palavra através da vida do teu servo, que se esforçou para entregar para nós o recado que o Senhor colocou no coração dele. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos entregado através da tua palavra, pelas pessoas que o Senhor tem usado dentro da tua casa. E eu agradeço por cada uma dessas pessoas, Pai, que o Senhor tem usado, que o Senhor tem levantado. Ó Deus, porque o Senhor tem chamado, meu Pai, obreiros para a tua seara, que realmente mais pessoas se levantem, como o irmão Kleber tem se levantado, o irmão Lário, o irmão Aurinete, a irmã Débora Lídia, ó Deus, o irmão Aurinete, que tem o irmão Rodrigo, que tem, ó Deus, aceitado o desafio de trazer a palavra do Senhor nesses cultos de quarta-feira. Que o Senhor continue levantando obreiros e pregadores da tua palavra,
que estarão sendo usados pelo Senhor para edificar a vida da tua igreja. Nos leve em paz aos nossos lares, Pai, guardados debaixo da tua mão de poder. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.